Você já pensou que o dinheiro de papel, as moedinhas que a gente junta no carro, pode estar com seus dias contados? É verdade. Eu sou o professor Roberto Stabile e hoje a gente vai falar um pouquinho dessa transformação no mundo. Na verdade, o surgimento de algumas que nós chamamos de moedas digitais. Não é o caso do Brasil, é claro, mas já está se alastrando pelo mundo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Por quê? Porque quando a gente fala de dinheiro, de moeda, papel, etc., a gente pensa logo o seguinte: poxa, não criaram isso para facilitar a vida da população? Sim, os gregos criaram as moedas no século 7 a.C. e os chineses, engraçado que a gente vai falar bastante sobre a China, criaram a moeda nota em 960, depois de Cristo, é claro. Bom, quando eu falo de tecnologia, a primeira coisa que vem na nossa mente é a tecnologia para ajudar a população. Eu fiz um vídeo agora sobre Revolução 4.0 com muita informação interessante. E essas informações trazem o que? O dia a dia, o cotidiano da população e a ajuda dessa tecnologia para melhorar a vida da população. E se eu tirar o dinheiro? E se agora a gente não precisar mais andar de carteira, por exemplo? Não vamos mais andar de carteira, vamos andar apenas com o nosso smartphone. Vou chegar com o smartphone em qualquer lugar e resolver todos os meus problemas, inclusive na questão do dinheiro. Pô, mas Roberto, quase eu faço isso. Não é da mesma forma. E aí eu vou dar o primeiro exemplo. A própria China, que inventou a moeda, a nota em papel, praticamente já aboliu ela do seu país. Hoje, em qualquer lugar da China, você chega com o seu celular, o famoso Mobile Pay, e consegue pagar em qualquer restaurante, em qualquer lojinha, inclusive, como eu falei, se tem um morador com situação de rua e você quer ajudá-lo, você só lê o QR Code dele e pronto, você transferiu já dinheiro para ele. É uma grande novidade, na verdade, vai muito além do nosso tempo. A gente nunca pensou nisso. Logo, é comum, principalmente a gente utiliza o WhatsApp. Na China se utiliza o WeChat. Tanto o WeChat quanto o Alipay são ferramentas importantíssimas para isso. Todas as transações são feitas por isso. Inclusive, com as moedas digitais, você pode fazer isso sem internet. Já pensou? Só aproximar um celular do outro e você transfere dinheiro. É uma questão que não está no nosso dia a dia. Mas é importante a gente pensar sobre isso. Por que é importante a gente pensar sobre isso? Essas que a gente chama de fintechs, né? Tecnologias financeiras ou startups que estão criando esses mecanismos, e a gente tem isso no Brasil de uma forma menor, né? Uma forma abaixo do que a China, elas estão desenvolvendo cada vez mais determinados softwares, determinados apps, para que a gente possa, de uma certa forma, facilitar o nosso pagamento, a nossa utilização do dinheiro, sem precisar da nota. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está vivendo uma pandemia. Consequentemente, o medo da população na volta dessa pandemia, em relação a manusear as notas, pode ser até interessante. Hoje, por exemplo, se pede para fazer transações com cartão. Na verdade, o cartão de crédito e o cartão de débito já é uma evolução. É muito mais do que isso. Porque o próprio cartão de crédito e de débito, você está atrasado em relação a essas transações que nós chamamos de transações digitais. No entanto, a gente tem algumas interrogações para o Brasil. Primeira interrogação do Brasil. Você sabe quantas pessoas não têm conta bancária acima de 18 anos? 60 milhões de pessoas no Brasil não têm contas bancárias. Isso quer dizer o quê? Opa, já é o primeiro empecilho. Mas, Roberto, tem também a questão da desigualdade da internet. Isso, como a gente falou, pela aproximação dos celulares você pode ter a transação. No entanto, existem pessoas também que não têm celular. E aí também vem essa interrogação. Será que isso vai ser tão fácil para o Brasil, já que a gente está falando de outros países? Tem alguns empecilhos sim, tem algumas barreiras importantes, principalmente quando a gente trata da população mais pobre, da desigualdade que nós temos em alguns países. Inclusive, a gente está falando do Brasil. Mas existem outras coisas interessantes. Primeiro, o valor de você confeccionar notas e moedas. Sabe quanto custa você fabricar R$1.000 em moedas de R$1? Ou seja, 1.000 moedas de R$1 custa aproximadamente R$466. Sabe quanto custa produzir 1.000 notas de R$100? R$322 aproximadamente. Ou seja, tem um custo elevado. Esse é um aspecto importante de se levar em consideração. E, ainda mais, muita gente hoje já não utiliza o dinheiro de papel. A gente utiliza muito cartão de crédito, de débito, etc. Por exemplo, cheques.
houve uma queda drástica de 60% no número de cheques emitidos. Antigamente se emitia muito cheque, hoje praticamente eles estão desaparecendo. É um cotidiano. Como eu falei, são inovações que surgem e depois desaparecem. Essas questões relacionadas a barreiras são importantíssimas da gente pensar. Mas, por exemplo, na Índia, o governo já retirou aproximadamente 80% das notas de circulação. No Vietnã, 90% dessas moedas também já foram tiradas de circulação. Na Suécia, por exemplo, só 10% da população utiliza nota, moeda em si. Sendo que, vou dar um exemplo para vocês, na verdade, uma curiosidade sobre a Suécia. A Suécia, 4.000 pessoas implantaram um chip na mão, né, na parte superior da mão, para quê? Para fazer pagamentos. Ou seja, eles estão extremamente na frente da gente. Imagina você implantar um chip na mão para fazer pagamentos. Então a gente tem alguns números que estão tendenciando a redução cada vez maior do uso de notas, do uso de moedas. Tem uma interrogação também bem interessante da gente falar. Primeiro pelo seguinte, será que se eu acabar com o dinheiro normal, papel, moeda, o que isso pode acarretar? Quem pode sofrer mais com isso? Vou dar um primeiro exemplo. As ONGs e as igrejas podem sofrer bastante. Lembrando que, mesmo assim, elas recebem também ajuda digital. Isso acontece hoje. E posso falar o seguinte, 50% dessas pessoas que ajudam não querem nem ser identificadas. E nós sabemos muito bem, quando você fala de moeda digital, a identificação é um dos elementos fundamentais aí. Agora tem um outro aspecto que seria um aspecto muito bom. Seria o seguinte, o dinheiro ilegal, ele praticamente vai desaparecer. O tráfico de drogas, questão de terrorismo e a inadimplência, ou como a gente pode falar, em relação à sonegação de impostos, isso pode acabar. Então, esses que utilizam o dinheiro, moeda mesmo, para quê? Para não pagar impostos, ou para o tráfico de drogas, ou propriamente para o terrorismo, pode estar com seus dias contados. Essa é uma verdade bem interessante para a gente. Uma questão de grande importância, que é o nosso assunto principal, é o surgimento das moedas digitais. Mas que negócio é esse de moedas digitais, Roberto? O que é isso? Porque até agora eu nunca ouvi falar sobre isso. Bom, você já deve ter ouvido sim. Se vocês utilizam o Facebook, se vocês utilizam o WhatsApp, certamente vocês já ouviram falar do lançamento da moeda digital do Facebook, que é a Libra. A Libra será a moeda que você pode fazer as suas transações financeiras dentro do Facebook. A ideia de uma moeda como essa, uma moeda digital, é para quê? Qual é a finalidade? Acabar com as notas? Também. Mas também ter uma segurança um pouco maior. Você sabe que os bancos hoje gastam bilhões com essa questão de segurança, principalmente a cibersegurança, que nós falamos na Revolução 4.0. São 18 bilhões de reais que foram gastos pelas instituições bancárias ano passado, só por causa de segurança. Que nós sabemos muito bem que tem cartão clonado, invadiram a conta, roubaram não sei o quê. Pronto, com a moeda digital seria muito mais fácil. Claro, essas moedas digitais não são criptomoedas. Primeiro pelo seguinte, essas moedas digitais, muitas delas que estão sendo criadas, quer dizer, estão sendo colocadas em práticas agora, são moedas controladas pelo Banco Central. A ideia é que o Banco Central substitua as moedas de papel por essa moeda digital. Já que como você faz pagamentos pelo celular, certamente ficaria muito mais fácil. E aí eu falei da moeda do Facebook, não falei da Libra? Sim, seria uma das moedas digitais que você poderia utilizar para fazer compras, tanto no WhatsApp, tanto no Facebook e outras plataformas lideradas pela empresa, pelo Facebook de uma forma geral. Mas existem outros países que estão lançando as suas moedas digitais. O primeiro, é claro, eu vou falar da China. A China está na frente de todo mundo nessa questão de moeda digital. Há pouco tempo, a China lançou para teste a sua moeda, o E-Yuan, ou seja, a moeda digital chinesa, que vem como objetivo, como eu falei, ainda um teste, liderado pelo Banco Central chinês, é claro, tudo lançado pelo Banco Central chinês, com lastro que nós chamamos, né, que é uma palavra muito forte nessa questão financeira, ou seja, você sabe quais são as transações que estão sendo feitas, isso tudo é controlado pelo governo, controlado pelo Banco Central, então está se colocando em prática o que a gente chama do E-Yuan ou Renminbi, que seria a ideia da nova moeda digital chinesa. Não que ela venha competir com o dólar, isso foi, assim, eu vi uma série de reportagens e na verdade não seria essa a ideia. A ideia não é competir com o dólar. A primeira ideia é você utilizar essa moeda dentro do seu país, para um controle maior do governo chinês. Não só isso,
A Suécia, lembra que eu falei que colocou lá o chip na mão? A Suécia também está lançando a sua moeda, ou seja, está fazendo teste para a sua moeda digital, que é o e-krona, ou seja, o coroa, né? O e-coroa. É uma moeda digital que vai circular também na Suécia, vai ter a mesma característica. O Banco Central vai estar sincronizando toda a utilização desse processo digital. Como é um país que está muito à frente também em relação ao uso de moedas digitais, Mobile Pay, etc., a Suécia sai na frente. E a Suécia foi o país que trouxe a moeda, inclusive, para a Europa. Agora tem uma novidade. O Brasil também está nesse caminho. Mas, Roberto, o Brasil vai lançar uma moeda digital? Não. O Brasil vai lançar um sistema de pagamento digital, o famoso Pix. Então, em novembro de 2020, esse ano, nós vamos ter o Pix. Qual a ideia do Pix? É você criar esse sistema de pagamento pelo Mobile Pay, claro, pelo celular, onde você não vai precisar de internet, essa é uma característica muito interessante para o Brasil, que é um país desigual. É bom a gente falar bastante sobre isso, porque nem todo mundo tem o acesso, muitas vezes, que nós temos a essas informações, a essas tecnologias, mas que você vai poder fazer essas transações pelo celular. O Brasil também está caminhando para isso. Isso é importante para a gente pra caramba. Por quê? Porque o Brasil precisa seguir essas tecnologias. E nós, é claro, em relação àquilo que eu falei anteriormente, do dinheiro do tráfico de drogas, do dinheiro do terrorismo, do dinheiro de sonegação, isso talvez possa, se a gente caminhar um pouco mais para frente, começar a pensar na nossa moeda digital, que a gente possa ter um país um pouco mais igual. Isso seria fundamental para a gente. Eu acredito que eu tenha falado um pouquinho sobre essas inovações, que eu acho que são importantes para a gente trabalhar no nosso dia a dia, entender um pouquinho. E é claro, é óbvio, eu sempre peço no final que você se inscreva no canal, ative lá o sininho, porque a ideia é a gente trazer cada vez mais informações importantes para vocês. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre criptomoedas. Vamos entender nesse mundo vasto de criptomoedas. A gente só conhece o Bitcoin, mas existem inúmeras, se eu não me engano, são mais de 1000 criptomoedas. Bom, galera, foi um prazer muito grande estar com vocês. Até o próximo comentário.